Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a presença de Deus nos filhos do reino. Os conceitos e preconceitos religiosos conduziram o povo de Deus a caminhos que o afastam das verdades bíblicas e produziram um desvio do propósito eterno do homem, do eterno na vida do homem, né? Hoje a igreja incorporou atitudes, palavras de ordem, manifestações grotescas em um sem número de situações que não causam nenhum tipo de edificação ou maturidade espiritual na vida da igreja e dos seus membros. Para a maioria dos cristãos desinformados, por causa da palavra, não conhecerem a palavra, a igreja boa hoje é aquela que pratica o culto com o chamado da prática do reteté, do movimento. Eles querem movimento, não querem palavra. Então, a igreja não foi planejada pelos homens. Segundo a palavra de Deus, a própria Bíblia, a igreja foi cuidadosamente planejada desde antes da fundação do mundo, e o seu planejador foi o próprio Eterno, que estudou todas as variações, tempos, culturas e pensamentos dominantes. Por isso ele a fez perfeita. Preste atenção nisso. Essa perfeição indica que a igreja precisa e deve andar rigorosamente de acordo com o propósito divino e estabelecido para ela aqui nessa terra. Ora, a igreja foi desenhada para andar em obediência com o Senhor e a sua palavra, e obediência através da sua palavra. A palavra enfatiza que a unção e a função da igreja é estabelecer o reino de Deus em toda a terra. Por isso, o fundamental bíblico, o fundamento bíblico é a lei do Senhor. Então a igreja é a noiva de Cristo e tem que se apresentar ao seu noivo para toda a humanidade. O seu noivo deve ser apresentado de maneira correta. A igreja apresenta um Jesus Cristo apenas como Salvador, que veio morrer, e não como Rei e Senhor, que vai reinar. Não existe reino sem rei. A ênfase do Evangelho é apresentar Jesus Cristo como Rei e Senhor, para depois ele ser seu Salvador. E a igreja estancou o ministério do Salvador e não avança numa relação completa sobre o Rei Jesus. Esta é uma das razões, apenas uma, pelas quais a igreja ainda não assumiu a relevância do seu papel na face da terra, diante do reino das trevas que domina por toda a parte o mundo. A igreja foi estabelecida na terra para assumir o papel de governo divino das nações, mas ela está preocupada apenas em buscar os perdidos, ajuntá-los num redil e esperar a volta de Jesus para entregar as ovelhinhas. Se você verificar a palavra com diligência, verá que as instruções para a igreja vão muito mais além do que arrebanhar vidas. Fomos chamados para fazer discípulos em todas as nações. Fazer discípulos é ministrar para a vida dos convertidos e para os não convertidos também, fazendo-os entender o reino de Deus e toda a sua justiça. A lei de Deus precisa ser ensinada, a fome espiritual precisa ser saciada. Então não existe reino sem lei. O reino de Deus se manifesta através das leis estabelecidas por ele para toda a humanidade. As leis de Deus promovem a justiça dele na terra. Sem a presença de um governo de justiça, o povo sofre. Os líderes levantados por Deus não foram chamados apenas para fazer corinhos, bater palmas, fazer festas, granjear simpatia entre os incrédulos, fazer eventos, nada disso. Eles foram levantados para implantar um reino divino e eterno. As leis divinas são implantadas no coração de cada um. Como pode um cristão perdoar o outro se nunca ouviu uma mensagem ou um estudo sobre perdão? Como pode honrar a Deus se nunca ouviu algo sobre honra na Bíblia? Como pode entender o significado da palavra espiritual da ceia, entendeu? Do Senhor, se nunca lhe explicaram o que significa o tal ato de cerimônia da ceia? O reino traz a manifestação da presença de Deus. O reteté não traz a presença de Deus. A manifestação da presença de Deus vem por uma vida dedicada, piedosa e temente a Deus. E essas coisas só acontecem quando você busca incessantemente a presença de Deus através da sua palavra e de uma meditação constante. E veja o que diz o Salmo número 1. A presença de Deus na igreja produz bênçãos sem medida, milagres, bem-estar, prosperidade, enfim, tudo que o ser humano precisa para o seu aperfeiçoamento está intrinsecamente ligado à presença de Deus. O personagem escolhido para ilustrar esse estudo teve a sua vida alterada profundamente pela presença de Deus. A mutação foi tão impactante que seu caráter foi transformado poderosamente. Ele não é o único na Bíblia, pelo contrário, existem muitos outros que a simples presença de Deus alterou o rumo de suas vidas. Isso é a igreja plenamente e altamente positiva.
Então a história do Obed-Edom. Obed-Edom era um homem que era um adorador, que deixaram a arca na casa dele, depois que houve o episódio lá que com Uzá, que as pessoas foram mortas, que Uzá foi morto, e lá também em Gibeã, e colocaram a arca na casa de Obed-Edom. E Obed-Edom ficou, como era adorador, ficou com a arca na sua casa 3 meses. E esses 3 meses que a arca ficou na casa desse homem, Deus abençoou esse homem em tudo que ele tinha, por causa da presença da arca na casa dele, por causa da presença do Espírito de Deus na vida dele, por causa da obediência na vida dele, por causa da adoração na vida dele. O Senhor abençoou ele de uma tal forma que tudo que ele tinha foi recuperado, foi restaurado, seu casamento, sua família, seus filhos, as suas plantações, os seus animais, tudo foi restaurado, e para a honra e glória do Senhor. E então Davi resolve buscar essa arca na casa desse homem de novo, entendeu? Então, para você entender, para mim entender, que o princípio da coisa é a obediência. O princípio de tudo, de todo fundamento, é você obediência, obedecer e andar com fé. É você seguir os caminhos do Senhor, buscar os caminhos do Senhor. Você escutar, estar atento a escutar a voz do Senhor, estar atento a entender o que o Senhor falou e falar contigo. Não é só a presença da arca, porque a arca teve em outros lugares e não aconteceu nada, mas é a adoração que está naquela coisa. Então, Obed-Edom era um adorador, ele sabia a importância da arca, eu acredito que ele tocava na arca, ele limpava a arca, ele não morreu por causa disso, mas ele adorava a arca, não pelo objeto da arca, mas pelo saber da presença de Deus. Essa era a adoração dele, diferente de outros lugares onde a arca teve e não aconteceu nada. Mas com Obed-Edom não acontecia porque ele era um adorador, ele buscava adoração. Então, quando você busca adoração na tua vida, as coisas vão mudar e vão acontecer. Não importa a situação que você esteja, se você está desempregado, se você está doente, se você está na escassez, não importa. Se você voltar para o caminho da adoração como um verdadeiro adorador, não buscando as benesses por causa da adoração, mas adorando aquele que é digno e único de adoração, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, a sua vida vai mudar, a sua vida vai prosperar. Tudo aquilo que foi perda na sua vida um dia vai se tornar em ganho, e tudo aquilo que você achava que não tinha mais jeito, o Senhor torna e faz tudo de novo, crescer de novo e te abençoar de novo. Então, o Senhor quer te abençoar através da tua adoração, mas aprenda a ser um adorador. Adorador não é você ir lá para cantar, pular, louvar, se arrepiar, nada disso é adoração. A adoração é muito mais importante do que isso. A adoração é um coração quebrantado, contrito, um coração que reconheça que o Senhor fez todas as coisas, o que Ele é e o que Ele faz nas nossas vidas. Isso também é adoração. E eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.